Oi, gente, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, falando ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Prazer contar com a sua companhia em mais esta manhã de quarta-feira. Você sabe que aqui a gente traz sempre gente que vem com a missão de dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela nos acompanhando, e hoje, mais uma vez, vai ser assim, vamos trazer conhecimento, vamos trazer resultado. Quem está comigo aqui pela primeira vez é o Hugo Lennon, que é médico veterinário, doutor também em médico veterinário não, zootecnista, doutor em zootecnia e técnico de campo da ATEG, do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso. Hugo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrone. Bom dia, telespectadores. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento. O Hugo está aqui com uma missão de trazer um case de sucesso, né? Mais um exemplo de produtores rurais que abriram as portas da propriedade para receber a equipe do Senar do programa da ATEG e com isso, em pouco tempo, inclusive, estão conseguindo resultados melhores, né? Fala um pouquinho da propriedade que você vai apresentar hoje, está aqui, case de sucesso, Fazenda Arca, lá em Jaciara, pertinho aqui de Cuiabá, né? Cerca de 150 quilômetros aproximadamente. É isso aí, Patrone. A gente vai trazer hoje aqui a Fazenda Arca, que é um dos nossos cases de sucesso. Hoje em Jaciara nós estamos atendendo aproximadamente 16 propriedades. Essa é uma delas e eu vou apresentar um pouco do que nós estamos conseguindo desenvolver dentro dela e quais são os próximos passos que vão ser executados. Legal, vamos lá então. A gente já trouxe aqui outros cases de sucesso em programas da ATEG, não só na bovinocultura de corte, como também em outras cadeias produtivas. E é sempre muito legal, justamente porque a gente consegue enxergar resultados, né, obtidos por meio, como eu disse inicialmente, desse acompanhamento, dessas sugestões que vocês colocam aos produtores e muitos produtores colocam em prática, né? Exatamente. E o bom é que muitos produtores nos abraçam, atendem as nossas ideias e executam e com certeza vão dar certo. Vamos lá então. Patrone, uma introduçãozinha de só como é que a gente está trabalhando agora no Jaciara e em outros municípios também do estado. Os nossos atendimentos no município começou aí em agosto de 2021, né? O Senar atende aproximadamente 15 propriedades dentro da cadeia de bovinocultura de corte. E dentro desse sistema de atendimento, a gente trabalha com fazendas tanto de cria, recria e engorde-se incompleto, né? Então, cada fazenda aí possui uma visita mensal, né, de até 8 horas. E existem algumas etapas que nós executamos dentro dessa assistência. Primeiro, diagnóstico, envolve também um planejamento e, em seguida, uma execução do que foi planejado. É legal quando você destaca aqui o diagnóstico, né? As pessoas que já nos acompanham com mais frequência e já viram em programas anteriores, vão ouvir novamente isso, e quem não acompanha vendo pela primeira vez, é interessante dizer que vocês fazem um diagnóstico, ou seja, cada atendimento ele é personalizado, vocês vão identificar a realidade daquela propriedade e a partir dali traçar, né, possíveis estratégias, possíveis mudanças que possam ser colocadas em prática ali. Exatamente, a gente como técnico não pode já chegar na propriedade e já impor algumas ideias, já impor algumas metas. A gente precisa primeiro, vamos dizer assim, sentir a dor do produtor. Sentir os anseios dele, quais são os seus objetivos e suas metas. Precisa compartilhar e quem sabe, muitas propriedades, inclusive, a gente acaba até criando amizade com o produtor e fica muito mais fácil executar essas metas. Legal, vamos falar da Fazenda Arca então? Exatamente, a Fazenda Arca ela fica localizada ali no município de Jaciara, fica a 10 quilômetros de distância, possui uma área total aí entre área de reserva e área de pasto de 252 hectares e atualmente ela executa o sistema de produção de recria e terminação de machos em pasto. Né? Patrone, como eu havia falado, o diagnóstico ele envolve um conhecimento da propriedade, né? O cadastro do produtor, conhecimento do rebanho, conhecimento das suas benfeitorias e uma das etapas que a gente executa é justamente a construção do mapa da propriedade, chamado croquis, né? O básico. O croquis, ele nos dá uma visão superior do que está acontecendo na propriedade. Uma coisa é o produtor estar de frente olhando o seu curral, o seu piquete, outra coisa é de pegar uma visão de cima, superior, né? A partir daqui ele começa a entender quais são os piquetes que ele tem, quais são as forragens que estão presentes no piquete e principalmente qual que é a área de cada piquete, né? Porque a quantidade de animais que a gente cria dentro da propriedade, ela está relacionada com o tamanho dela. Esse seria um prato de comida, então se a gente colocar muito animal, vai faltar comida. E se colocarmos pouco animal, vai sobrar comida. Né? E um dos objetivos desse mapa aqui, um exemplo, é fazer o ajuste de lotação. É justamente controlar essa quantidade de animais presentes na propriedade. Aqui embaixo você pode ver que tem os piquetes descritos de 1 a 16 e cada piquete tem a sua área em hectare.
Você está trazendo aqui o da Fazenda Arca, mas eu vou pegar no universo geral das 15, 16 propriedades que vocês atendem ali na região de Jaciara. Todas elas já tinham croquis assim? Ou foi algo novo para algumas? Somente do CAR, aquele documento geoprocessado. Então não tinha essa ideia ampla do que tinha de pastagem, dos loteamentos e tudo mais. Ele tem o conhecimento, não exatamente de quanto é a área, mas por meio de programa, que a gente usa a imagem de satélite, a gente consegue determinar e dar em mãos para ele. Legal. Então, além de ajuste de lotação, Patrone, ele também consegue fazer a construção e reforma de cerca, fazer o planejamento. Sim. Porque ele sabe a distância, perímetro, sabe tudo. Pode mexer com calagem, com adubação e principalmente a limpeza, né, da área. Essa é uma das etapas. Legal. Uma outra etapa também que a gente executa na propriedade para conhecer melhor o produtor é construir aí a matriz SWOT, né? Que é uma metodologia que a gente divide os fatores internos, que é o que acontece dentro da propriedade, o que ele controla ali dentro da porteira, e os fatores externos, né? Dentro do fator interno, a gente tenta encontrar quais são as forças do produtor, o que ele tem de ótimo, de bom que ele consegue executar na propriedade que sempre dá certo, assim como as fraquezas. Esses dois fatores estão dentro da propriedade, estão dentro da fazenda, então a gente consegue trabalhar com eles e manipulá-los. Existem os fatores que a gente não consegue manipular, que são os fatores externos, estão para fora da porteira. Por exemplo, quais as oportunidades que o negócio dele vai ter, ou o mercado está ofertando. E segundo, quais as ameaças que a fazenda dele está sendo submetida. Então é importante que a gente cadastre todas essas informações junto com o produtor, apresente para ele e a partir disso traçar nossas metas para ser executado na fazenda. Perfeito. Né? Então um exemplo, toda essa matriz SWOT, ela está relacionada com um objetivo. Então, como um exemplo aqui da Fazenda Arca, o objetivo era aumentar a quantidade de arrobas por hectare produzida no sistema de terminação, certo? Além disso, a gente executa também o que a gente chama de plano de ação. O que é o plano de ação? São exatamente as nossas metas. E essas metas, elas abrangem a parte de gestão financeira, a parte de sanidade animal, a parte de genética, a parte de nutrição e boas práticas. São metas que a gente elenca para ser executadas durante um ano, entendeu? Então, todas as metas são executadas e findou um ano de atendimento, a gente constrói novas metas. Então, sempre a propriedade está ali subindo uma escada. Ótimo. Saindo da fase de diagnóstico e planejamento, patrão, a gente também tem a execução. Né? E uma das metas que a gente conseguiu executar na propriedade, que na verdade ela já vinha fazendo, mas agora mais acirrado, é a parte de acompanhamento individual de cada animal, com a identificação pelo brinco. Né? Então, qual que é o benefício que a gente está tendo com essa identificação? O acompanhamento desse desenvolvimento, do momento que o animal chega na fazenda até o momento que ele sai, a gente sabe quanto que ele consome de suplemento, quanto que ele consome de vacina, de vermífugo, isso tudo é anotado. Né? Peso, principalmente. A gente faz uma coleta e gestão de dados. Né? Então, um exemplo, a gente consegue obter qual que seria o ganho desse animal no período de inverno e verão, controle de lotação dos animais nos setores, gerenciamento da suplementação, gasto com sanidade, como eu havia falado, vacinas, vermífugos, entre outros. E o que é interessante também, patrônio, é que no momento que a gente identifica esse animal, a gente tem informação de quem são os fornecedores. Então você olha no campo, olha aquele brinco, sabe que aquele fornecedor é o seu João, um exemplo. A gente sabe que se aquele animal desempenhar bem, por conta do manejo da fazenda, a gente sabe também que a origem, a genética dele tem muita influência. A gente também consegue categorizar os fornecedores. Além disso, a gente consegue obter também alguns indicadores econômicos, como por exemplo o ágio de compra, né? Quanto que está custando a arroba produzida e em reais por hectare. E o que é mais importante, pelo sistema do Cisateg, a gente consegue entender como é que está funcionando a receita do produtor, o que está entrando, o que está saindo e o que é mais importante, o lucro da propriedade. Né? Exatamente, né? Assistência técnica e gerencial, né? Ou seja, as atividades de campo, mas claro, a gestão muito bem apurada que vai realmente indicar se os resultados estão sendo positivos ou não. Vamos adiante, a gente tem mais um tempinho aqui para terminar esse bloco? Vamos lá. Além da parte de gestão de informação, a gente tem a parte também de otimização e intensificação do pasto. Né? Então o produtor rural ali está trabalhando com a correção da acidez do solo, né? E com a roçada do pasto agora na saída de inverno para a entrada do verão. Isso já foi uma mudança sugerida por vocês? Já foi uma mudança sugerida. Antigamente não se roçava o pasto, ou se roçava não era uma altura ideal. Então o que acontece? Quando você roça esse excedente de forragem da seca para as águas, você estimula o perfilhamento. Então você corta aquele como mais alongado e seco e você estimula que novas folhas brotem, né? E com certeza você melhora a qualidade. Então aqui nessa imagem a gente percebe um capim seco da área
e logo em seguida aqui como é que ficou depois da roçagem. Ótimo. Então o animal tem acesso somente às pontas da folha, né, onde tem maior valor nutritivo, né? Segundo também ajuste de suplementação, né? Então a gente vem conversando muito com o produtor que essa suplementação ela é dependente da exigência nutricional da categoria, do peso corporal e a composição química também dessa forragem ofertada. Então o que é importante o telespectador entender é que a suplementação ela entra como um complemento do que o pasto está fornecendo. E o produtor entende que na época da seca que o pasto tem menos nutriente, ele precisa suplementar um pouco mais. E na época das águas, ele pode lançar mão de usar um pouco menos suplemento. Ou intensificar mais ainda, adicionando mais suplemento. Hugo, antes de você trazer essa próxima tela, a gente vai para um breve intervalo, porque tem a continuidade aqui da parte de execução, ajuste e suplementação. Tem uma conta muito interessante ali. Claro, nós vamos trazer também os resultados de toda essa ação com apenas 15 meses aproximadamente, de agosto até agora, do ano passado até agora, ou seja, os resultados são muito expressivos e é muito legal você que está conosco continuar para nos acompanhar e entender como a propriedade chegou aos resultados que você vai conhecer logo mais. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá. Bom dia, Senar Mato Grosso. Hoje trazendo mais um case de sucesso do programa, do trabalho de assistência técnica gerencial do Senar Mato Grosso, hoje com foco na pecuária. Quem está conosco aqui é o Hugo Lennon, que é zootecnista, tem doutorado em zootecnia e, claro, técnico de campo da TEG. Está trazendo para a gente aqui um case de sucesso da Fazenda Arca, lá em Jaciara. Começou a ser atendida em agosto do ano passado, já tem resultados expressivos que você vai trazer logo mais. Terminamos o bloco anterior falando de ajuste de suplementação e eu queria que você trouxesse a continuidade do que vocês implementaram ali, Hugo. Exato. O Patrone, uma das sugestões que foi feita na propriedade é ajustar a suplementação conforme o peso do animal. O que é importante a gente entender? Que animais maiores consomem mais suplementos que animais menores. E uma vez que essas duas categorias estão juntas, esse consumo de suplemento fica desbalanceado e você acaba criando uma hierarquia e não permitindo que outros animais consomam esse suplemento. Então, esse aqui é um exemplo. Um exemplo de recria pesada, que foi feita uma divisão de lote com uma recria leve. Então, percebo que uma recria pesada come aproximadamente 1 kg de suplemento, enquanto que a recria leve, 750 gramas. Então, essa diferença de suplementação entre uma recria mais pesada e uma recria leve teve um adicional de R$ 11.700 na propriedade. Acontece que dá aproximadamente 300 gramas. Se a gente pegar 300 gramas e multiplicar por 200 animais vezes 150 dias, você vai ter uma economia de 9 kg de suplemento aí, né? Então o produtor vai deixar de pagar, de gastar com a suplementação aproximadamente 9.000 quilos aqui. 9.000 quilos, aproximadamente R$ 11.700 com o preço do suplemento a R$ 1,63. Inclusive a gente conseguiu reduzir esse custo também, que no mercado está bem mais que R$ 2. E quando você fala cerca de 300 gramas ali, né, aproximadamente, né, para chegar nesse volume total, multiplicando por animais, se não tiver essa apuração precisa, passa despercebido. Passa despercebido. É por isso que a gente faz esse manejo por categoria, por peso. O animal mais pesado ele vai comer o suplemento do animal mais leve e o animal mais leve não vai desenvolver. E vai ter uma redução no crescimento desses animais. Perfeito. Vamos adiante então? Uma outra etapa que a gente conseguiu executar também foi o gerenciamento dos custos, né? Então, uma grande dúvida do produtor que ele tinha era saber quanto que custa a minha arroba na época da seca. E a gente conseguiu chegar nesse valor de R$ 270 aproximadamente. E o ganho médio global da propriedade, 160 gramas por animal. O que na verdade é até bom, porque tem fazendas que perdem muito peso, animais que perdem muito peso nesse período. E uma nova meta para a gente é determinar quanto que está o custo dessa arroba produzida no período do verão agora, no período das águas, que está em análise, né? Um outro acompanhamento que a gente vem fazendo na propriedade é a parte de confinamento, né? Também como ajuste de ração, um acompanhamento em relação aos escoros de fezes, o processamento do grão. O que essa imagem está dizendo para a gente? Antigamente, o produtor usava essa granulometria de milho. E a gente percebia que existia muito resíduo de milho nas fezes. Isso aí é uma perda de dinheiro. O animal não está conseguindo aproveitar esse amido, né? Então, a gente melhorou esse processamento. Reduziu a granulometria. Reduziu a granulometria, melhorou esse processamento, o animal passou a consumir melhor esse milho, a gente já percebeu menos milho nas fezes e, consequentemente, isso vai se refletir, patrão, lá na frente no ganho de peso dele, né? Então, além do manejo de coxo, escora de fezes, processamento do grão e também uma coisa que é muito importante, que eu sempre converso com meus produtores, é essa abordagem técnica sobre o tema da nutrição.
o produtor entende um pouco sobre nutrição, mas existem alguns termos técnicos que é muito interessante nós explicarmos e conversarmos, que ele consegue entender muito melhor como é que está funcionando a dinâmica do confinamento dele. Né? Oh, excelente. Então, por exemplo, esses movimentos que nós conseguimos fazer na propriedade, a gente conseguiu acompanhar 2 lotes, patrão. Um lote sem essas mudanças de granulometria e acompanhamento mais in loco e um lote com acompanhamento. Percebam aqui pela imagem, patrone, que animais que foram acompanhados, exemplo, o lote 2, conseguiu produzir 0,6 arrobas a mais do que os animais não acompanhados. Né? O que quer dizer? Parece pouco? Talvez. Mas quando você pega 0,6 arrobas com o preço de R$ 289 arroba, que foi o ocorrido na época, né, vezes 70 animais, você tem um adicional no bolso do produtor de aproximadamente R$ 12.138. Olha a diferença. Olha a diferença. E outra coisa, ele não gastou nada para fazer aqueles ajustes. É só acompanhamento em loco, observação das fezes, manejo de coxo e processamento do grão na fábrica de ração. Coisa que já acontece. Né? Excelente. Perceba a diferença. Um outro processo também, patrão, que a gente vem executando na propriedade é o acompanhamento do fluxo de caixa, que é muito importante. Tudo que o produtor está gastando, tudo que o produtor está recebendo, isso é trabalhado dentro do programa do CISATEG. E a gente percebeu que nessa mecânica do lançamento dos dados, o produtor teve um aumento de 54% na sua receita, no ano de 2021 para o ano de 2022. Talvez isso já seria conhecido por ele, mas não em termos numéricos. Né? Quando a gente abre o CISATEG e emite o relatório para ele, ele olha e fala, rapaz, é isso mesmo que está movimentando a minha fazenda? Eu falo, é isso. Caramba, um resultado extremamente expressivo e assim, o que também choca positivamente é que foi um tempo muito curto, né, se a gente está falando de um ano, ou seja, né, são poucos dias ali, né, de fato, no confinamento, para poder chegar na terminação desses resultados aí bastante expressivos, o que mostra, né, o quanto é importante esse acompanhamento, tanto gerencial quanto acompanhamento técnico, evidentemente, como você disse, muitas vezes não se gasta nada para se encontrar um caminho melhor e obter resultados mais expressivos. Exatamente. Isso é importante, patrão, porque a maioria das sugestões que nós fazemos não envolve custo, ou seja, a gente está protegendo o bolso do produtor, tentando encontrar alternativas dentro da propriedade que barateiam o produto que ele está produzindo dentro da fazenda. Né? Então, percebe que aquele ajuste no confinamento, o ajuste na suplementação dos animais de recria, está dentro dessa receita aqui. Excelente. Tem mais alguns slides que você trouxe com mais alguns cuidados que vocês Sim, estão adotando. É muito importante também, patrone, a parte de higienização de bebedouros. Né? Então perceba o animal antes de fazer a higienização, tomando essa água, e agora com o bebedouro com água limpa, com água mais límpida. O que isso quer dizer, patrone? A água ela tem interferência direta no processo de nutrição do animal, no desempenho dele. Já existem pesquisas concretas hoje que descrevem que água limpa, você tem um adicional de 50 a 100 gramas de peso por animal. Imagina esse um confinamento indicado. Imagina aqui também dentro da propriedade. Tá? Então, esse processo vem sendo feito a cada semana, dependendo da categoria que está sendo criada a cada 2 semanas, né? Mas ele está sendo executado. Isso é muito importante. Muda muito o custo para manter o bebedouro desse jeito? Nesse caso aqui, o produtor possui reservatório. Ele possui reservatório e o dimensionamento do bebedouro para os animais está da forma correta. Então, a gente consegue diminuir essas perdas, diminuir o gasto com água. Excelente, certo? Muito bem. E é muito importante também essa água limpa, dependendo da fase que o animal está sendo criado, né, patrão? Na fase de confinamento, é o momento que o animal toma mais água. Porque o estômago dele, aquilo ali é uma câmara de fermentação. Então, a partir do momento que ele come, aquele material é fermentado, ele não ingere água, ele reduz o consumo. Se ele reduz o consumo, ele não ganha peso. E muitas vezes até perde. Então é muito importante ter o bebedouro higienizado na propriedade. Coisa que a gente vem batendo sempre com todos os produtores, não só com ele. A gente teve um tema recentemente aqui, um programa em que falou-se também sobre essa implementação, né, de um cuidado muito importante com a água, porque os resultados eram melhores, né, e agora você complementa essa informação aqui, que de fato é importante bater nessa tecla, né, porque você explicou aqui tecnicamente, né, é o momento ali no confinamento, na terminação, que o animal mais vai precisar consumir água, e se ele não consumir uma água, né, limpa, saudável, ele pode inclusive reduzir o consumo, perder peso, como você destacou. Interessante trazer dessa maneira que fica muito fácil de entender a importância disso. Tem mais um ponto ali que você destaca? Tem. E um outro tema que a gente está abordando bastante na Fazenda, patrão, é justamente a gestão de pessoas e profissionalização de equipe. Né? Então a gente está estimulando muito o produtor com seus colaboradores a participar de palestras no próprio sindicato rural ou em outras instituições privadas. Né? Participação de
cursos de curta duração, de dias de campo, de workshop, de tudo quanto é tipo de oficina que tiver, que a gente possa manter o produtor rural atualizado dentro do assunto, né? Porque ele trabalha com aquilo ali é uma empresa para ele. Então ele tem que estar atualizado todo mês, todo ano, entendendo como é que o mercado está funcionando. Né? Agora é interessante, você trouxe aqui um case de sucesso dentre 15, 16 propriedades que você atende ali diretamente pela TEG em Jaciara, mas outras fazendas também estão conseguindo resultados muito positivos, né? Acho que vale você comentar um pouquinho aí sobre o universo aí de propriedades que você tem acompanhado. E o mais curioso, né? A gente trabalha, como eu havia falado, com o sistema de cria, recria e terminação ou ciclo completo, né? Então esse case de sucesso, ele é um misto de fazendas que trabalham com recria, outros que trabalham com cria e outros que trabalham com terminação. Num rol de 15 propriedades que nós estamos atendendo, a gente tem 6 propriedades que desenvolvem muito bem. Né? A do nosso colega Arthur foi escolhida para fazer esse case de sucesso justamente porque estamos até participando de um prêmio nacional da TEG. E é importante isso, porque isso estimula o produtor. Né? E os outros também veem e se sentem mais estimulados em participar também. Nós também temos muito mais dados dessa fazenda, só que até mesmo pelo tempo que a gente tem, a gente acaba trouxe dando alguns uma pontos de destaque Sim. aí, mas o importante é que a consistência desse trabalho, né, os resultados sendo apurados rotineiramente, né, você teoricamente vai uma vez por mês, né, mas certamente a conversa com os produtores é muito mais do que isso, né, e os resultados aparecem mensalmente ali a cada visita ali, né? A conversa é muito intensa, patrônio. A gente acaba criando amizade com o produtor acaba confiando nas nossas sugestões. Pela metodologia do nosso programa, a gente pode fazer uma visita por mês, mas eu acabo fazendo 3, 4, pelo WhatsApp nem se fala. Porque eu como técnico, me sinto satisfeito em poder atender o produtor e eu gosto muito quando vem atrás. Porque a gente sabe que o nosso trabalho está fazendo diferença na fazenda dele. Perfeito. Hugo, obrigado pela sua participação aqui. Aliás, parabéns pelo trabalho teu e assim, exemplo de todas as outras equipes da TEG, principalmente para os produtores, né, que confiam nesse trabalho, abrem as portas e como a gente viu aqui, os resultados aparecem quando colocam as sugestões dos técnicos em prática. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Fiquem bem. Até a próxima semana.